A verdade nunca antes revelada ou contada sobre o Pix. É isso mesmo. A chave Pix que você tanto usa e que facilitou e simplificou a vida de milhões de brasileiros. E brasileiras, claro, né? Logicamente. Até crianças, idosos, aposentados. Tem até aposentados que já usam Pix. Muitos aposentados, por sinal. Mas assim, a verdade nunca antes dita, nunca antes contada para você. Eu quero deixar aqui nas plataformas de redes e mídias sociais registrado a verdade sobre o que é o Pix, exatamente dizendo. Primeiramente, que o Pix não é o nome original do Pix. Era para o Pix chamar NBR, Nióbio Cash. Uma criptomoeda projetada lá em 2016 e 2017, que existiu em vias de fato. Tinha exchange, onde nós podíamos comprar, vender, trocar os nossos Nióbio Cash. Minerar NBR, Nióbio Cash, no nosso computador de uso pessoal. Lá em 2016, eu montei uma super máquina de 600 mil reais para mineração de NBR, Nióbio Cash. Isso em 2016. Aconteceu em vias de fato. Não somente eu e várias outras pessoas investimos no NBR. Tanto é verdade que eu peguei o Serode, que é o sistema operacional que eu criei da série, o Serode, pode ser baixado por qualquer pessoa gratuitamente em todo o mundo. E integrei o Serode ao NBR, ao Nióbio Cash, para que qualquer pessoa no Brasil e no mundo pudesse trabalhar em casa, minerando NBR. E nunca mais precisaria trabalhar para qualquer outra pessoa que fosse. Simples assim. Este era o projeto inicial do NBR, do Nióbio Cash, que seria lastreado em toda a reserva de nióbio do Brasil. Isso é tão assim importante que, vejam só, se esse projeto tivesse dado certo, o projeto do Nióbio Cash, que seria a nova moeda do Brasil, o Brasil não teria mais o real e apenas o NBR, o Nióbio Cash, lastreado no nióbio, na reserva de nióbio do Brasil. Se isso tivesse acontecido, nós teríamos implantado o primeiro sistema comunista em vias de fato em todo o mundo. O Brasil seria o primeiro e único país comunista nos últimos 12 mil anos de história registrada. Nem Israel teria tido ali um governo comunista implantado por Deus como o Brasil teria. Por que eu digo isso? Que o Brasil seria o único país comunista do mundo. Porque se nós tivéssemos lastreado o NBR, Nióbio Cash, na Reserva Nacional de Nióbio do Brasil, que é a maior do mundo, cada brasileiro, dos quase 220 milhões de brasileiros, homens, mulheres, idosos, crianças, aposentados, trabalhadores, todos, cada brasileiro teria em sua conta 23 milhões de NBR, Nióbio Cash. 23 milhões de reais na conta de cada brasileiro. Porque nós pegaríamos a reserva de nióbio do Brasil e dividiríamos em partes iguais para todos os brasileiros no Brasil. Toda pessoa nascida e viva no Brasil receberia 23 milhões de reais. Não reais, né? E sim NBR, Nióbio Cash, que seria a nova moeda do Brasil. Você poderia, por exemplo, com estes 23 milhões de reais de NBR, ir para os Estados Unidos e viver lá tranquilamente como um rei, como um rico, um novo rico, com total certeza, como um super rico. Você poderia fazer isso, se o projeto do NBR tivesse dado certo, ok? O Brasil seria, então, o único país comunista do mundo, no qual todos os brasileiros teriam na sua conta 23 milhões de NBR, 23 milhões de reais. Você, brasileiro, brasileira, brasiliano, brasiliana, poderia viver com a sua renda, deixaria os 23 milhões de NBR aplicados num banco e viveria de renda. Poderia ir para os Estados Unidos, para Portugal, para a Itália e viver como um super rico lá. Facilmente. Porque vejam só, lá nos Estados Unidos teriam 3 milhões de brasileiros. Cada um deles com seus 23 milhões de NBR. Iriam comprar uma mansão, gastar NBR nos Estados Unidos. Perfeitamente. Pronto. O governo americano pegaria, portanto, todos os NBR, os Nióbio Cash gastos lá nos Estados Unidos e trocaria pelo nióbio aqui no Brasil, porque o NBR seria lastreado na Reserva Nacional de Nióbio. Brasil, o maior país do mundo, o único com regime comunista implantado. Em toda a história da humanidade, nos 12 mil anos de história escrita,
o Brasil seria o primeiro país comunista de toda a história humana. Simples assim. Fácil assim. Mas, infelizmente, é por este motivo que o comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo e jamais dará. Porque um lixeiro, um farmacêutico, um atendente de balcão ganharia o mesmo que um empresário, que um médico, que um político, que um ministro, que um presidente, que um deputado, que um vereador. Ganharia o mesmo valor. Por este motivo, o NBR não deu certo. Aí o que o desgoverno do Brasil fez? Pegou o projeto do NBR, que já estava pronto, era uma criptomoeda, o NBR, uma moeda completamente descentralizada, que qualquer pessoa poderia minerar na sua casa, e centralizou ela dentro do Banco Central. Pegou o que o NBR tinha de melhor e trouxe para dentro do Banco Central, criando uma super fazenda de mineração dentro do Banco Central. E vinculou o NBR não mais a uma blockchain descentralizada, e sim em cima do seu CPF. A chave que você cria, seja ela no seu e-mail, no seu CPF, no seu celular ou aleatória, é uma chave simples, codificada em cima do seu próprio CPF. Tanto é verdade que se você abrir uma conta em um banco, por exemplo, e realizar uma transferência Pix, não precisa nem digitar a sua chave Pix. Basta informar a conta que a própria empresa realizará a transferência através do seu CPF. Só precisa informar o seu CPF. Porque o Pix é uma moeda completamente centralizada e perigosa, fadada ao fracasso total. Acredito eu que o Pix não dure mais 5 anos. Dito isto, bye bye e até o próximo vídeo. Fui!